Bom, vamos mergulhar direto nisso. Quando a gente pensa em uma fábrica de alta precisão operando sem parar, raramente vem à mente o interior do corpo humano, né? Mas olha, os rins são literalmente isso. Eles são uma verdadeira fábrica biológica, com foco total na hemodinâmica renal e numa filtração simplesmente implacável, que trabalha ali em silêncio o tempo todo para purificar o nosso organismo. O nosso roteiro de hoje cobre o processo de ponta a ponta. 1. Fluxo sanguíneo renal. 2. Sequência da circulação. 3. O sistema porta-arterial. 4. Filtração glomerular. E, por fim, 5. Controle da filtração. Então, seção 1, fluxo sanguíneo renal, a escala da operação. Para entender de verdade esse sistema, a gente precisa olhar para a quantidade colossal de fluido envolvida, uma proporção impressionante de 20 a 25% de todo o débito cardíaco vai direto para os rins. Isso significa que, a cada minuto, mais de 1 litro de sangue, cerca de 1.200 mililitros para ser mais exato, passa por esses pequenos órgãos. É uma perfusão absurdamente maciça. Agora, o que é realmente interessante de observar é a assimetria brutal dessa distribuição de sangue. O córtex renal, que é a parte mais externa, recebe quase tudo, impressionantes 90% desse volume num fluxo extremamente intenso. Enquanto isso, a medula renal fica ali com seus 10%. E tem uma razão biológica brilhante para isso, viu? Esse fluxo baixo na medula gera uma alta resistência local, e isso impede a lavagem do interstício. E bom, isso é absolutamente vital para conseguir concentrar a urina da maneira certa. Passando para a seção 2, sequência da circulação, o mapa do chão de fábrica. Vamos rastrear esse caminho. Tudo começa na artéria renal. Assim que ela atinge o hilo, ela se ramifica nas artérias interlobares, que vão contornando os lobos. Bem na fronteira exata entre a medula e o córtex, elas fazem uma curva e passam a ser chamadas de artérias arqueadas. Subindo perpendicularmente a elas, a gente tem as artérias interlobulares. E os ramos finais, aqueles bem minúsculos, formam as cruciais arteríolas aferentes. São elas basicamente os canos que levam o fluxo direto para a nossa unidade de filtração. E essa arquitetura ilustra de um jeito brilhante a anatomia física de todo esse encanamento biológico. Dá para ver as ramificações progressivas partindo do hilo renal, subindo em direção ao córtex, e o diâmetro vai diminuindo até chegar num nível microscópico que é simplesmente perfeito para iniciar a filtração capilar. É como uma árvore se ramificando. Seção 3, uma particularidade importante, a anomalia do encanamento. É aqui que entra um detalhe de arquitetura que é completamente diferente do padrão. Na maior parte do nosso corpo, o sangue sai de uma artéria, passa por uma rede capilar e logo cai numa veia. Mas no rim é diferente. A gente tem um sistema porta-arterial. Isso quer dizer que ocorrem 2 capilarizações em série, uma logo depois da outra, ligadas por uma arteríola ao longo da mesmíssima via vascular. É uma anomalia genial. Comparar essas 2 redes explica muito bem a função de cada uma. O primeiro conjunto, os capilares glomerulares, é puramente arterial. Eles são projetados para manter uma pressão hidrostática intracapilar altíssima, quase como jatos de alta pressão mesmo. Já o segundo conjunto, os capilares peritobulares, é uma rede de baixa pressão projetado para se enrolar ao redor dos túbulos. Eles funcionam basicamente como uma esponja, reabsorvendo os fluidos e as moléculas que o corpo simplesmente não pode perder. Vamos para a seção 4, filtração glomerular, o filtro principal. Dando um zoom microscópico, a gente chega na base física desse fenômeno todo, a pressão efetiva de ultrafiltração, ou PUF. A filtração, sabe, não tem nada de mágica. Ela é puramente um balanço matemático exato de pressões, um verdadeiro cabo de guerra físico que dita a quantidade exata de líquido que vai ser empurrada através da parede endotelial e passar pelo filtro do glomêrulo. E como funciona esse cabo de guerra? Bom, de um lado temos a pressão hidrostática. Ela é gerada pela força da bomba cardíaca e é a protagonista na hora de empurrar a água para fora do capilar em direção à cápsula de Bowman. Do outro lado, agindo contra ela, temos a pressão oncótica. Como as proteínas grandes não conseguem atravessar o filtro, elas ficam ali retidas no capilar e atraem a água de volta para dentro, feito um ímã. É simples, se a força de atração for forte demais e pender para a retenção, o filtro simplesmente desliga. O ponto crucial na prática clínica é como a gente avalia a eficiência de todo esse trabalho na vida real. A gente usa a taxa de filtração glomerular, a famosa TFG. Uma taxa normal fica na casa dos 90 ml por minuto. E um detalhe muito importante, tá? Apenas o plasma é filtrado, não o sangue inteiro.
Para medir isso com precisão quase matemática, o marcador ideal é a inulina. Mas, no dia a dia corrido dos hospitais, a ferramenta de medição prática é a creatinina, que dá uma visão clínica rápida e super útil sobre o funcionamento dessas máquinas. Seção 5. Controle da filtração. O controle de qualidade. Pensa bem, um encanamento formidável desses seria um desastre se fosse estático, né? O nosso corpo está sempre mudando. Por isso, os rins operam como válvulas hidrodinâmicas totalmente dinâmicas. Eles constringem ou dilatam as arteríolas aferentes e eferentes para alterar a pressão interna instantaneamente, mantendo a homeostase. Graças a mecanismos fantásticos como o feedback túbulo-glomerular, qualquer alteraçãozinha já sinaliza uma resposta imediata na pressão, freando o processo antes que cause um desequilíbrio maior. E olha como todo esse conceito se junta e constrói o quadro completo. A gente vê a alta pressão promovendo a filtração inicial lá no glomérulo, aí o ajuste fino entra em cena com a reabsorção e a secreção acontecendo ao redor dos capilares peritubulares, culminando, enfim, na excreção. É incrível ver como o design vascular inteiro que a gente acabou de explorar funciona perfeitamente para garantir de forma exata essas 4 etapas. O que nos deixa com um pensamento inescapável para terminar. Se uma microscópica flutuação de pressão altera o sistema todo. Já parou para pensar na quantidade absurda de cálculos biológicos perfeitos, de balanços oncóticos e miogênicos que o corpo está fazendo a cada segundo apenas para nos manter vivos? É uma orquestra silenciosa e uma verdadeira obra de arte da engenharia natural. Muito fascinante, não acha?